Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e o litoral brasileiro tem sofrido gradativamente efeitos da expansão e ocupação. Que estratégias e políticas públicas estão sendo adotadas buscando mais qualidade para a zona costeira e marinha brasileira? E quais os principais problemas enfrentados hoje nessa área? Para conversar com a gente sobre isso, recebemos hoje Adaíse Bossolani e Isabelle da Silveira, secretárias executivas do Painel Mar, Painel Brasileiro para o Futuro do Oceano. Bem-vinda, Adaíse. Obrigada, é um prazer estar aqui, Sérgio, principalmente estando no Cerrado para falar sobre o nosso litoral. Uma alegria sempre. Bem-vinda, Isabelle. Obrigada pelo convite. Adaíse, começa contando então para a gente quais os impactos desse aumento, dessa expansão e ocupação da zona costeira e marinha brasileira. Bom, vale dizer que, embora o Brasil seja um país de tamanho continental, com muito territórios diversos, com vários biomas diferentes, nós temos a maior parte da população do Brasil vivendo próximo ao litoral. Porque o litoral traz qualidade de vida, é agradável, é gostoso estar perto, né, do nosso oceano, mas, ao mesmo tempo, também temos uma diversidade de usos desse litoral. Então, cito aqui como exemplo o porto, né, o maior porto da América Latina que está no nosso litoral brasileiro, na cidade de Santos, a urbanização das nossas praias, então cidades muito próximas, né, das faixas de areia, e os povos tradicionais, os povos que são do mar, que vivem do mar, que tiram o seu sustento, né, e a sua cultura, tem sua cultura ligada ao mar, todos eles aplicam seus usos ao litoral. Logo, coordenar tudo isso é muito complicado. Então, quando alguém está usando demais, né, o nosso litoral, está usando demais uma região, um território, acontece um desequilíbrio ecossistêmico nessa região. Então, por isso é importante que a coordenação de quem pode estar ali esteja adequada, né? Esteja conectada com o nível federal ao nível local, para que nós não visualizemos mais situações como aumento do nível do mar, o principal impacto, talvez o mais famoso, né, que nós temos relacionado ao oceano, o famoso derretimento das geleiras, né, que ouve-se falar que é o maior impacto que nós temos, ou pelo menos o mais famoso, para nossas praias irem sumindo aos poucos. Por exemplo, a cidade de Santos, mais uma vez citando, tem uma região da cidade de Santos que até 2050 vai desaparecer. Isso para citar apenas um exemplo prático, né? Nós temos aqueles que não aparecem tanto aos nossos olhos, que é uma população sendo retirada do seu local tradicional para em construção de um grande empreendimento, seja ele imobiliário ou uma expansão de porto, empreendimentos de energia, né? Nós temos visto acontecer muito no Ceará a instalação de usinas de energia eólica em alto mar. Isso causa um impacto em toda a região que está ali em volta, tanto na fauna, flora local, quanto nas populações que ali estão. E os impactos são diversos. Esse impacto pode ser tanto no sumiço de uma população de um animal, da própria população humana, que vai ter que ser realocada, porque aquele território vira chamados terrenos de marinha, né? Então não podem mais ter uso da população, ou se tem um uso é muito restrito. Impactos sonoros, então um zumbido, um barulho ali que às vezes ao ser humano nem é perceptível, mas está impactando na fauna, né? Nós temos uma população de baleias que, por exemplo, que migra através de uma corrente pelo litoral e ela passa a sofrer o impacto de um grande empreendimento que está instalado ali, e toda a dinâmica, né, da sua existência, ela passa a mudar e vai impactando em toda uma cadeia de outros animais até chegar no ser humano. Então, os impactos são enormes, né? E o oceano é o nosso principal regulador climático. Então, se o oceano não vai bem, nada mais vai bem, né? Nós vamos ter aumento da temperatura do planeta, nós vamos perceber isso mesmo estando, por exemplo, no Cerrado, né, na região de Brasília. Por mais distante que possa parecer do mar, o impacto ele vai chegar até aqui, né? Nós estamos falando de mudanças climáticas acontecendo o tempo todo, chuvas que acontecem num período esquisito, que não é o usual, e o oceano também é o que nos faz respirar.
né, filtra o carbono e nos oferece oxigênio. Então, ele precisa estar equilibrado, ele precisa estar saudável para que todo o restante do planeta também esteja saudável. Isabelle, a Daíse comentou sobre a importância de coordenar tudo isso, né? Então, quem vai coordenar aquela área litorânea para que o oceano não seja impactado com tudo isso que a Daíse comentou? De quem que é a responsabilidade pela área de costa, pela área marinha? É das cidades, dos estados, é da União, da Marinha? De quem é? Acredito que é uma responsabilidade, né, de todos. Então, deveriam estar trabalhando todos em conjunto para fazer o melhor gerenciamento costeiro, né? Quando a gente fala de gestão costeira integrada, que seria o ideal. Temos a SPU, Secretaria do Patrimônio da União, que cuida desse ordenamento territorial. Temos a Marinha do Brasil, que cuida da defesa, né, do nosso mar brasileiro. E nós temos também a responsabilidade dos municípios e dos estados e também da esfera federal quando criam projetos de lei, políticas públicas para a gestão dessa zona costeira. A nível municipal, eu acredito que vale citar o projeto Orla, que é um projeto que ele vem para que cada município costeiro aqui no Brasil identifique as potencialidades, as fragilidades ali da sua costa e também entenda a melhor forma de usar cada região do seu município da melhor forma, principalmente quando a gente fala sobre impactos, né? Cada município tem uma característica diferente, tem muitos municípios que sofrem com erosão, outros nem tanto, outros deixam uma faixa de restinga, né, para proteger um pouco a sua região costeira. Restinga é um ambiente de transição, muita gente pensa que é o mato que fica entre a faixa de areia e a avenida, que geralmente, né, dá para a zona mais urbanizada. Então, o projeto Orla é um projeto muito interessante, inclusive vem acontecendo algumas capacitações para que os municípios possam desenvolver esse projeto aqui no país. Também temos vários instrumentos de gestão costeira em nível estadual, que também envolvem os municípios, né? Planos de gerenciamento costeiro estadual, plano de gerenciamento costeiro municipal. A lei brasileira prevê muitos instrumentos de gestão. Acho que o principal ponto seria fazer com que eles sejam desenvolvidos a nível municipal, estadual e que sejam, enfim, aplicados, né, para fazer essa gestão acontecer. A gestão integrada, né? Isso. A Daíse, você comentou agora há pouco sobre a vida marinha. Qual que é a importância para a humanidade, para nós, da preservação da vida marinha? Bem, nós gostamos de nos alimentar bem, né? É necessário que o ser humano se alimente bem. Ele precisa ter proteínas e boas proteínas para ter um bom funcionamento do seu organismo. Então, a vida marinha, ela é um dos maiores fornecedores de alimentos do mundo, né? Nós temos a pesca artesanal, que no Brasil se fala muito pouco, né? Mas nós temos uma grande quantidade de pescadores que são responsáveis por levar o alimento ao nosso prato. E alimento esse de qualidade, o alimento fresco. Então, é necessário que nós falemos mais sobre como acessar esses alimentos, acessar através de quem está ali pescando e entende de fato o que acontece, né, com seu conhecimento tradicional, para que essas tais proteínas, né, tão importantes para o funcionamento do nosso organismo, esteja presente no nosso dia a dia. Então, por exemplo, a merenda escolar. Num país como o Brasil, nós não temos muito histórico de que há o pescado de qualidade chegando para as crianças, né? O pescado com essa proteína de qualidade. Então, políticas públicas são necessárias para inserir isso. E a participação do município, né, nessa construção alinhada, né, com o nível federal, é fundamental para que o pescador artesanal esteja ali podendo fornecer o seu pescado diretamente para a escola, um alimento fresco para nossas crianças. Há um nível mais... Afunilando um pouco mais, nós temos os organismos que são filtradores, biomarcadores, que se não estiverem
filtrando uma água de qualidade, nós vamos nos alimentar deles. Por exemplo, ostras, mexilhões, temos o famoso arroz lambi-lambi no litoral, né, com o mexilhão que é uma concha grande, né, que é o perna-perna, a ostra que é o clássico de todo o litoral, ali coloca um pouquinho de limão, toma. Se ela não estiver saudável, os metais pesados, por exemplo, que ela absorver, vão ser transferidos para o nosso organismo. Da mesma forma, nós temos o microplástico presente a esse nível, a nível molecular, nesses animais que vão ser ingeridos pelo ser humano e vão estar presentes também no nosso organismo. Então, é necessário que esse equilíbrio aconteça, né, que em vários níveis, né, de política pública haja a conservação e a organização do litoral para que, por exemplo, o resíduo não chegue puro, né, o esgoto não seja derramado diretamente no mar, ou lixo mesmo, plástico, né, as famosas ilhas de plástico que nós temos no litoral, não atinjam os animais e cheguem até nós. E assim, temos uma situação gravíssima acontecendo, que são animais morrendo porque estão ingerindo este plástico. Estou falando plástico porque é de uma forma mais ampla, mas são resíduos, em geral, que vão para o organismo desses animais e muitos morrem. Recentemente, nós tivemos viralizando, né, uma foto de uma toninha que está com uma pulseira amarrada no biquinho que ela tem e ela morreu de fome. Né, um resíduo que estava ali se enroscou no animal e ele parou de se alimentar. Nós temos vários projetos incríveis, como o Tamar, Projeto Albatroz, entre outros, que estão ali mostrando o tempo todo como é necessário entender a cadeia produtiva do plástico e como é necessária a logística reversa para que esse resíduo não chegue mais no oceano e pare de matar os nossos animais. Né? Então, é uma complexidade enorme que afeta a fauna marinha e que em algum momento vai chegar no ser humano, é inevitável. E muita gente ainda faz piada ou acha que é lenda essa história do canudinho, né, que vai chegar no oceano, vai afetar tartarugas, peixes, enfim. Uhum. Como fazer com que o Brasil, enfim, crie essa conscientização e que haja essa logística reversa para reduzir o consumo de plásticos que eventualmente chegam aos oceanos? Na sua opinião, como você considera essa questão? Eu acho que temos uma via de mão dupla. Primeiro, o consumo consciente, né? Cada um de nós, né, não usa tanto sacolinha plástica. Hoje em dia, os mercados, eles têm várias, né, sacolas retornáveis, quando a gente está falando a nível de plástico, né? Tentar não usar tantos plásticos de uso único. Então, um consumo mais consciente por parte da população. Mas eu acredito que da parte dos gestores, né, falando em políticas públicas, tem muitos municípios que já colocam, né, como uma política do município, não pode ter sacola plástica no supermercado, ou o comércio não pode dar o canudo de plástico para quem vai comprar o alimento. E também eu acredito que vale citar a questão das indústrias, né, quem produz o plástico, porque eu acho que eles também devem ser responsabilizados por todo esse ciclo, né, do plástico que acontece. E ainda não acontece isso. As empresas, elas ainda não existe uma política pública que responsabilize, né, que chame para fazer parte da solução desse problema. Então, eu acredito que, na verdade, seria o principal, o consumo consciente, mas também responsabilização das empresas que produzem, né, que colocam no mercado esse plástico, principalmente o plástico de uso único, que é o que a gente mais vê quando vai caminhar na praia, assim, muito plástico que poderia ter sido evitado, né? Uhum. Acredito que uma mudança de paradigmas é necessária, né? Nós estamos falando sobre se implementar políticas públicas eficientes. Uma política pública, ela começa e ela tem hora para acabar, né? Ela vem para tentar resolver um problema. Então, quando se trata de algo cultural, por exemplo, o uso de plástico no Brasil, né, que na década de 90 explode, algo fácil, barato, acessível, tem que se romper com um costume. E para se romper um costume é necessário que a política pública ela seja pensada desde as pessoas que vão ser impactadas por elas a quem proporciona que aquele problema exista, como a indústria. Nesse caso, vai além. Por exemplo, nós temos também, junto ali do maior porto da América Latina, não por coincidência, a maior favela de palafitas da América Latina. Favelas em cima d'água. Então, é um espaço, uma população que vive em extrema vulnerabilidade,
vulnerabilidade social que não tem acesso a saneamento, não tem acesso à coleta seletiva, não tem acesso ao tratamento de esgoto, não tem acesso sequer a uma água tratada, né? Então, esse lixo, ele vai diretamente para a água. É muito curioso, né? Quando nós chegamos na praia, encontramos ali boiando uma caixa de leite. Não é um tipo de resíduo que você vai levar para a praia para passar um dia aproveitando com a família. É um resíduo residencial. Então, tem um problema social também por trás disso que precisa ser olhado. E entra a política pública, inclusive, nesse contexto, né? Quais são as origens de toda a problemática? E como que nós fazemos, né? No Brasil tem aquela coisa da lei que pega e a lei que não pega. Como que se cria leis que pegam, então, no Brasil? Ou como que se muda essa mentalidade de que tem que pegar? Né? Você precisa parar de gerar resíduo. Nós precisamos parar de ter depósitos de lixo gigantescos, possibilidade de incineração e outros tantos problemas que vão se desdobrando em outros. Então, sim, a política pública tem que acontecer desde a raizinha do problema, com a participação na construção de quem vive, de fato, o problema. E para se chegar a esse nível de solução das políticas públicas, eu imagino que haja muitos obstáculos. Quais são os principais obstáculos, na sua opinião, Isabelle? Para chegar a esse nível de políticas públicas? Para se cuidar melhor do oceano. Por exemplo, às vezes o governo tem até boa vontade, tem boas políticas, mas não se chega lá na ponta, não se consegue conscientizar de fato o cidadão a reduzir o consumo de plástico, né? Então, quais são os principais obstáculos hoje que o Brasil vive para a gente se chegar a ter um nível ótimo de cuidado com o nosso oceano? Eu acredito que formular políticas públicas em conjunto, não de cima para baixo. Eu acho que esse é o principal ponto. Quando a população está envolvida no processo de tomada de decisão, seja a nível municipal, estadual ou federal, é muito mais fácil de conseguir fazer andar a coisa, né? Que as pessoas cumpram o que é pedido na legislação, por exemplo. Então, eu acredito que é isso. Desenvolver espaços que as pessoas podem tomar decisão junto com os tomadores de decisão, né? Que seja conjunto entre a sociedade e os políticos, não vir de cima para baixo. Também acho que encontrar o equilíbrio nesse conflito de interesses, né? A quem é interessante que se pare de produzir um certo tipo de produto? Se para uma grande empresa que ganha seus bilhões, a partir disso, for proibido que produza o seu material, tem um conflito de interesse grande aí que vai pesar muito no momento de se tomar uma decisão. Então, essa empresa vai tentar influenciar, esse setor, na verdade, né, vai tentar influenciar nessa tomada de decisão. Por isso é importante que haja espaço de discussão junto com a sociedade civil, né? Os impactos que vão ser vividos por um grupo tem que entender quais são as demandas desse grupo. Então, se chama o segundo setor, né, o setor privado, se chama a sociedade civil para conversar, se chama a ciência para construir essa tomada de decisão junto, apresentando dados concretos, estimativas do que vai acontecer e, em conjunto, de forma transversal, se toma a decisão, se constrói a política. Creio que esse é o maior desafio que nós temos e que nós vimos muito escancarados, né, muito escancarado nos últimos anos, que é quem pode mais vai apitar mais. E a partir disso, né, surgem leis absurdas, que se sabe que não vai funcionar, né? Os grupos que monitoram sabem que não vai funcionar. Então, é preciso que a tomada de decisão aconteça de forma coerente desde o início da sua construção. Senão, teremos retrabalho e teremos impactos ainda maiores no problema que já está acontecendo. E falando em unir forças com a sociedade civil, governo, universidades, recentemente a gente teve no Congresso Nacional a primeira oficina de planejamento estratégico do GT-MAR, que é o Grupo de Trabalho para Uso e Conservação Marinha, da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso. Queria que vocês comentassem para nós como é que foi essa primeira oficina. Foi um momento muito especial, uma construção de muitas mãos, uma construção que vem, eu diria, de quase 10 anos atrás, desde a cúpula dos povos da Rio+20, em que cabeças pensantes ali se juntaram para tentar encontrar um jeito de
fazer a sociedade civil, né, os atores relacionados à zona costeira e marinha estarem mais perto dessa construção das tais políticas públicas, mais perto da tomada de decisão. Então, a partir daquele momento surge o Painel Brasileiro para o Futuro do Oceano, o Painel Mar, que é um coletivo interinstitucional que acolhe representantes da sociedade civil, academia, movimentos sociais, povos tradicionais, ativistas, ONGs, que em conjunto, a partir das suas expertises, conseguem construir informação, construir material técnico e se articular em prol dessas políticas públicas, em busca dessas políticas públicas eficientes, desde o nível federal, né, tomada de decisão a nível federal em Brasília, porque todo o nosso litoral, né, embora esteja bem distante do Planalto Central, a decisão sobre ele é tomada no Planalto Central. Então, como se articular, né, nesse nível de tomada de decisão, nessa esfera, até o nível municipal, como, por exemplo, um projeto Orla, como a Isabelle citou. Então, a partir dessa inquietação, dessa necessidade de estar mais próximo da tomada de decisão, surge, se consolida o Painel Mar e vem se tentando encontrar espaços, né, de incidência. Bom, há 4 anos atrás, nós tínhamos ainda a existência dos conselhos que contavam, né, não todos, mas boa parte deles, contavam com um assento ali, um espaço para a sociedade civil. Com a queda dos conselhos, nós perdemos esse espaço mais claro, né, de incidência. E aí, como fica? Né? A maioria das pessoas que trabalham com mar estão no litoral. Como se acompanha essa tomada de decisão a nível federal, sendo difícil a logística para vir até Brasília? Daí surge o Grupo de Trabalho para Uso e Conservação Marinha, o GTMAR, dentro da Frente Parlamentar Ambientalista, que já é um espaço que conta com uma participação forte da sociedade civil. Então, o GTMAR, ele é um espaço que conta hoje com um regimento interno e a obrigatoriedade de uma secretaria executiva da sociedade civil, que hoje está a cargo do Painel Mar, mas que conta com dezenas de outras instituições, organizações, indivíduos, e quando tratamos de indivíduos chegamos a centenas, na verdade, de pessoas especialistas em diversos temas relacionados à zona costeira e marinha e que oferecem seu conhecimento, sua energia, o seu tempo para embasar a tomada de decisão dos parlamentares. Então, tudo isso para explicar que essa construção, né, que aconteceu e que nos levou até a primeira oficina de planejamento estratégico do GTMAR, contou com muita coletividade, com muita disponibilidade, interesse, né, desses diversos atores da sociedade civil que puderam estar em Brasília para fazer um dia inteiro de discussões, aprendendo mais sobre esse universo do advocacy, da incidência política, com pessoas que já fazem isso há muito tempo, que estão já inseridas, né, nesse contexto de advocacy, e essas outras pessoas, os parlamentares, as assessorias, puderam ouvir também dos técnicos quais são as prioridades para o nosso litoral. Então, foi um dia incrível, porque nós pudemos ver essa discussão muito necessária acontecendo, com a demanda sendo trazida por esses especialistas, mas não apenas apontamento do problema, também como o caminho para a solução. Esse é o problema. Nós temos tais mecanismos e necessitamos de outros novos mecanismos para fazer com que esse problema encontre uma solução. Isso para diversas áreas relacionadas à zona costeira e marinha brasileira. Isabelle, a Daíse comentou sobre muita gente interessada, né? E quem está nos assistindo agora, que ficou interessado em participar mais de ações de cuidado com o oceano, o que você falaria para essa pessoa, o que você recomendaria para ela, a partir de agora, ter como atitude, ter como ação para participar mais ativamente do cuidado com o nosso mar? Vamos lá. Eu acredito que todo local deve ter alguma ONG, alguma organização, um grupo dentro da universidade local que faz atividades de educação ambiental. Então, já é um primeiro contato, né, para entender como funciona ali o ecossistema, né, costeiro marinho da sua região, quais são os problemas locais que existem ali e como você pode contribuir. Então, esse é um dos pontos. Acho que outro ponto também que vale citar a nível local, a participação nos conselhos municipais de meio ambiente. Então, tem pessoas ali que se reúnem periodicamente para discutir as coisas ali, questões ambientais do seu município.
E você pode participar como ouvinte, né, a princípio, e aí conversa com um, conversa com outro, consegue acabar influenciando alguma tomada de decisão também. Então, eu acredito que é isso, é aproveitar esses espaços que nós temos disponíveis, participar e ocupar esses espaços, né? Porque se a gente não ocupa, às vezes até acabam extinguindo, mesmo espaços ocupados, né, foram extintos nos últimos anos. Então, diria isso, para que a gente ocupe e que essas organizações, né, que trabalham com educação ambiental na zona costeira unam forças também para conseguir potencializar suas ações. Muito obrigado pela participação aqui no Cidadania, Isabelle da Silveira e a Daíse Bossolani. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista e todos os nossos outros programas já estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá e ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado e até a próxima. Um abraço.